Olá, meu nome é Timóteo, seja bem-vindo a mais este vídeo sobre Excel VBA. No vídeo de hoje nós estaremos criando um sisteminha, já fizemos ele anteriormente, mas vamos refazer um outro modelo agora, que é a agenda de tarefas de dia. Aliás, agenda de tarefas diária. Através desse sisteminha, o modelo já 2, nós iremos intrinsecar ainda mais dentro de nós alguns conhecimentos de instruções, de funções, de objetos, objeto Ranger. Nós vamos falar de muita coisa aqui hoje que você vai aprender e eu espero que você se divirta bastante, como eu me divirto quando estou ensinando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, dá uma pausa, clica lá em inscrever-se, dá o seu like, clica no sininho para que você seja lembrado dos vídeos semanais. Também estou no Facebook, estou no Instagram e estou também lá no LinkedIn, onde você também pode fazer a sua inscrição e pode seguir nossa página. Só um momento, já volto rapidinho, a vinheta é rápida. Olá, meu nome é Timóteo, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos começar então a nossa aula aqui. Estamos aqui no nosso Excel, lembrando que este é o Excel 2013. Okay? Mas o que nós estamos fazendo aqui serve tanto desde o 2007 até o 2019, sem nenhuma dificuldade. A primeira coisa que nós já vemos aqui, de cara, é a nossa barra, que é o aviso de segurança. Vamos lembrar aqui o que é o aviso de segurança do Excel VBA. O Excel VBA, o VBA, é uma ferramenta muito poderosa. Ela tem assim um potencial enorme de trabalho dentro do computador. Por essa potencialidade, por essa capacidade do VBA de manipular arquivos, de manipular documentos, de manipular o sistema, ele acaba sendo uma ferramenta poderosa e muitas pessoas usam isso para más intenções, para uso e benefício próprio, para fazer coisas erradas, instalar um cavalo de Troia no seu computador, deletar seus arquivos, ou seja o que for. Já pensando nisso, os engenheiros, quando criaram então o Office, eles fizeram o pacote com essa opção de padrão, vir padrão, não habilitar, não executar de imediato uma macro ou um código VBA, por motivo de segurança. Por isso que vem esse aviso. Se eu for lá e clicar naquele botão habilitar conteúdo, a macro é executada, o código é executado sem nenhuma dificuldade. Se você tem segurança daquele código, você pode executá-lo. Muitos códigos que você baixa na internet, você não sabe da fonte real daqueles arquivos que você está baixando. Por isso, dessa segurança. Aí você pode perguntar, Timóteo, eu posso deletar isso para que eu use o sistema na empresa? Porque lá nós usamos uma intranet, o computador do meu cliente. Você pode sim, você tem essa opção de desabilitar completamente essa verificação de macros. Ele simplesmente, quando você abrir, ele vai executar. Tá? Mas se não é nesse caso, se você não tem certeza, deixa essa opção habilitada, certo? Eu clico no botão habilitar conteúdo, ele vai mostrar para mim o quê? Ele vai executar a minha macro. Vamos lá? Aqui está o nosso sistema. Veja que é uma ferramenta muito bonita, muito bacana, bem desenhada. Nós vamos falar um pouco sobre isso no futuro. O design de VBA, que é um outro assunto, é outra coisa. Mas no momento eu quero que você veja aqui alguns detalhes. O título que nós temos do formulário, que nós vamos depois trabalhar, que é a propriedade caption. Nós temos aqui a caixa de texto, tá? O text box, que já aparece o texto. Veja que o cursor já pisca dentro dessa caixa de texto. No entanto, ela ainda não está habilitada para fazer algumas coisas. Nós temos aqui o nosso querido rótulo, tá? Que aparece o dia da semana. Então, a nossa agenda é uma coisa simples. Tá? É uma tela onde eu tenho todos os meses do ano. Você está vendo aqui, eu tenho um ano aqui no meio, e tem os dias de cada mês. Eu só programei aqui do dia 1 até o dia 6. Veja quando eu paro no dia 1 aqui ou no dia 2, ele me dá uma mensagem. É uma das propriedades que nós vamos ver hoje também. Uma mensagenzinha para o usuário. Tá? Clique no dia para ver as tarefas agendadas. Nós temos aqui também um botão salvar de alterar. Você está vendo aqui. Também está dando a mensagem lá salvar alterações. Nós temos o botão de sair do aplicativo. E a navegação se dá assim. Quando eu clico no dia, por exemplo, no dia 2, ele já aparece o dia 2. Automaticamente, quando o programa abre, ele está no dia 1. E eu vou para os outros dias clicando. Então, no dia 2 eu tenho aqui dia 2. Quando eu clico no dia 3, olha o que acontece. Já muda para o dia 3 aqui em cima, já mostra o que tem de conteúdo lá. Se eu for aqui no dia 5, por exemplo, eu não tenho nada.
No dia 6 também eu não tenho nada. Se eu vier aqui então no dia 5, tá? Clico no dia 5 e, sei lá, coloco blá blá blá, alguma coisa, e quando eu clicar no botão aqui de salvar as alterações, ele vai salvar isso lá no local. Vamos ver se é verdade. Olha aqui, vamos lá para o dia 3, tem cadastrado, 4 tem, 6 não tem, e dia 5 tem? Ah, ele gravou lá. Onde foi que ele gravou isso? Ele gravou na base de dados. Aqui está a nossa base de dados, ó, que é a planilha, tá? Veja aqui embaixo, que é a planilha 1 do arquivo do Excel que nós estamos utilizando. Olha só, nós precisamos entender o que é essa base de dados. Eu diferencio os dados que nós vamos trabalhar, onde eles estão armazenados, em duas fontes diferentes. Uma fonte são os arquivos de texto, até mesmo, pode até ser um arquivo de Access ou qualquer outro tipo de arquivo. No entanto, é tratado como base de dados, que é o caso do Excel. Olha aqui, vamos lá na tela. Você está vendo aqui? O Excel tem aqui na coluna, na célula A1, na B1, na C1, na D1, na E1 e a F1 que corresponde ao dia 6. É a base de dados que eu vou trabalhar. Tem uma base, o arquivo está lá, eu entro, salvo, altero, deleto, sem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Essa é uma base de dados. Banco de dados, que é a outra parte que é considerada, que muitos consideram, até mesmo isso que eu falei aqui agora, muitos consideram como banco de dados. Eu não considero, porque o banco de dados envolve muitas coisas, envolve segurança, envolve o chaveamento entre tabelas, os relacionamentos entre essas tabelas, os comandos que eu uso dentro desse banco de dados que ele mesmo oferece para selecionar os arquivos, tudo isso. É uma estrutura completamente diferente, complexa, que exige estudos. Tanto é que nós temos estudos, cursos de banco de dados. Okay? Nós, por enquanto, estamos trabalhando com base de dados. Arquivo, uma planilha do Excel, que tem os dados que eu vou lá, pego, altero esses dados, deleto esses dados, movo eles de lugar e faço o que eu quiser fazer. Mas é uma base de dados. Ah, Timóteo, não tem segurança? Tem segurança sim, nós vamos ver que tem. Nós podemos colocar aqui senha para poder acessar, nós podemos criptografar os dados, mesmo que seja um arquivo de .txt, um arquivo de texto, sim, nós podemos criar uma criptografia e quando nós salvarmos o dado desse arquivo, ele ficar criptografado, só vai descriptografar quando o seu sistema abrir. Segurança tem. A diferença que existe é que dependendo do caso em que você vai trabalhar, da quantidade de dados que você vai trabalhar, onde esses dados vão entrar na internet, então exige um banco de dados, aí é outra história, porque é um programa, é uma base de dados que por si só já tem a sua segurança implantada, baseada aí, junta a que você vai criar, torna o seu sistema confiável e seguro contra hackers, contra invasores, contra a perda de dados na manipulação. Entendeu isso? Base de dados versus banco de dados, é isso. Base de dados, um arquivo que eu vou trabalhar, tem segurança, mas é simples, é coisa pequena que eu vou trabalhar, e banco de dados é algo complexo, grande, para trabalhar com muitos dados e para uma maior segurança. E vamos voltar lá então. Você veja aqui no meu banco de dados que não tem um botão de apagar, porque não precisa. Se eu vier aqui no dia e deletar, mandar salvar, veja aqui minha base de dados, ele apaga lá os dados. Não tem mais lá o dado na célula E1, certo? Clico no botão sair e ele então fecha a tela do meu formulário. Tudo bem? Vamos então para o nosso VBE. Lembre-se que o VBE eu posso acessar de duas maneiras. Através da guia designer, que eu não tenho aqui, através da guia desenvolvedor, aliás, desculpe, a guia desenvolvedor que eu não tenho. Como que eu ativo a guia desenvolvedor? É simples, acompanha comigo. Arquivo, arquivo, opções. Quando a janela de opções abrir, eu vou em personalizar a faixa de opções e vou colocar aqui a minha guia desenvolvedor. Observe aqui atrás que ela não existe, está vendo? Quando eu clicar no botão OK, ela vai aparecer aqui, a guia desenvolvedor, está vendo? Dando-me vários recursos para eu trabalhar dentro do Excel e recursos para eu acessar também o VBA, que pode ser clicando nesse botão ou como a própria aqui diz, a ferramenta do desenvolvedor. Quando eu clico aqui, olha, eu paro e diz Alt F11. Então se eu apertar a tecla Alt F11, também vou lá para a tela. Muito bem. O que nós vamos fazer? Vou aqui, esse foi o formulário que eu criei, tá? Mas nós não vamos usar esse formulário. Vou remover ele daqui, porque nós vamos criar o nosso próprio formulário, vamos criar aqui a nossa própria configuração. Tudo bem?
O que é um formulário? Um formulário é o local que o VBE dá para você, para que você possa conversar com o VBA. Tá? É um formato, é uma tela, porque praticamente dentro do computador, dentro do Windows, pelo menos, né? Tudo, quase tudo, 80% da conversa que nós temos é através de interface gráfica, é através de formulários. Aí esses formulários vão variar de acordo com as plataformas, os sistemas de programação. No caso do nosso querido Visual Basic aqui, nosso VBA, nós temos a opção de criar formulários, as telas padrões do Windows, tá? Onde eu posso colocar ali controles e esses controles vão se comunicar com o nosso cliente. Então, o formulário é uma interface de comunicação entre o usuário e o sistema. Entendido isso? Como que eu insiro, então, um formulário? Eu vou lá no botão inserir Use Form, e clico aqui, Use Form. Ele vai gerar para mim aqui um Use Form, tá vendo aqui? Vai pôr para mim um formulário na tela, e observe que quando esse formulário aparece, aparece também a nossa caixa de texto. A caixa de ferramentas, aliás, desculpe. A caixa de ferramentas que contém uma caixa de texto, né? Mas a caixa de ferramentas. O que é a caixa de ferramentas? A caixa de ferramentas é o local onde tem agrupado ferramentas que já vêm por padrão do pacote do Office, do Excel, ou do Access, que você estiver utilizando. Entretanto, você pode também adicionar ferramentas de terceiros, de outros programadores que criaram para você poder trabalhar. Bem? Mas é através da caixa de ferramentas que eu vou conseguir colocar controles no meu formulário, que eu vou conseguir fazer a interface completa para me comunicar com o usuário e para receber respostas dele e dar uma resposta conforme ele vai interagindo com você. Essa caixa de ferramentas ela é manipulável, eu posso colocar onde eu quiser na área de trabalho, tudo bem, não tem nenhum problema, posso deixar. Como também posso fechar essa caixa para ela não me atrapalhar. Como que eu faço para pôr ela de volta? Eu vou lá no botão caixa de ferramentas, eu clico e essa caixa de ferramentas volta novamente. Então nós temos aqui os controles, tá vendo aqui? Nós temos os controles que nós iremos trabalhar na nossa caixa de ferramentas. Os controles que nós iremos trabalhar são o rótulo, a caixa de texto e botões. Então nós temos aqui o rótulo, nós temos aqui a caixa de texto e nós temos aqui o botão de comando. Esses, por enquanto, serão os controles que nós iremos trabalhar nesse nosso projeto de agenda. Muito bem. Antes de prosseguirmos, nós precisamos entender uma coisa. Todo controle e até todo objeto, vamos colocar assim, todo objeto que seria o controle, o formulário, tudo que está manipulável lá no nosso VBE, ele tem propriedades. Então o próprio formulário tem suas propriedades, os controles têm suas propriedades. E o que são essas propriedades? São coisas, são itens que eu posso mexer para alterar esses controles, para alterar a forma visual, o tamanho, a largura, a cor, se ele vai ficar invisível ou não, se ele vai ter bordas em volta ou não, se ele vai ter uma imagem de fundo ou não. Isso é propriedade. Então, uma imagem de fundo é uma propriedade de um controle. Tá? A cor do texto de um controle é uma propriedade que nós vamos aprender hoje, desse controle. O título que aparece em cima no formulário também é um controle, é uma propriedade, é o caption que controla aquilo. O texto que eu vou digitar, como nós digitamos ali na nossa agenda para poder salvar na célula, também é uma propriedade. Todas elas são manipuláveis. Então você precisa entender isso. Propriedade é aquilo que você pode alterar num controle ou num objeto dentro do VBE, dentro do Visual Basic. Tudo bem? Observe aqui, a nossa caixa de texto ele tem aqui a barra de título. Se eu executar essa tela, olha o que acontece. Aparece Use Form 1, porque é o texto padrão que vem. Veja que não tem nada. Observe que nem aqueles pontinhos que estavam aparecendo lá no design, aparece, está vendo aqui esses pontinhos? Porque são guias na forma de design. Ou seja, é só para eu me orientar onde eu vou colocar os controles. Quando eu executo o programa, eles somem, não aparece mais. Então, nós temos a barra de título, que nós mudamos onde? No controle, na propriedade Caption. A propriedade Caption é a propriedade que permite que eu altere o rótulo do controle, o título daquele controle. Tá? Quando eu quero agora, por exemplo, mudar aqui em cima, na minha barra de título, onde aparece título, seja mudado o título que está lá, é no Caption que eu vou mudar. Quando nós vimos lá no nosso programinha, que tinha lá aparecendo primeiro dia da semana,
aquilo é o caption daquele controle. Os números 1, 2, 3 é o caption daquele controle. Aquela imagem de fundo não é o caption. Tudo bem? O que eu faço? Para mudar um caption é fácil, eu só tenho que clicar na propriedade dele. Essa é a caixa de propriedades que nós utilizamos. Se ela não estiver presente, como é que eu faço ela aparecer? Clicando aqui na tela de propriedades. Vou no item caption, na propriedade caption, chego lá e digito o que eu quero. Agendamento de tarefa do dia, pronto. Se eu executar esse programa agora, você veja, executa, já aparece agendamento de tarefas do dia lá no título. Não é fantástico? É prático, é fácil. Isso nos faz ganhar muito tempo mesmo. Muito bem. O que eu quero fazer agora é colocar um controle nessa caixa de texto, tá? Que vai representar agora os dias. Nós vamos usar para isso o rótulo. O rótulo, porque o rótulo, vou clicar aqui no botão, adiciono o rótulo aqui na tela. Observe, o rótulo, quando eu executo o programa, ele não permite que eu apague o texto que está lá, nem edite o texto, nem mude o texto. Ele é um rótulo mesmo, é só para aparecer. Então, como eu não quero que quando clicar no número 1 ele seja mudado, ele seja selecionado, só quero que ele vá abrir para mim uma opção, apareça a opção, então é o melhor que eu use. Eu vou na propriedade caption desse label, desse rótulo, e mudo ele para o número 1. Pronto, simples assim. Tá vendo? Mudo para o número 1. Vou lá então, novamente, na minha... outra coisa, observe que quando eu não estou focado no formulário, a caixa de ferramentas, de controles, ela não aparece. Mas quando eu clico no formulário, ela volta a aparecer novamente. Tá? É só uma questão de praticidade para facilitar o seu trabalho. Clico novamente aqui, você veja que o rótulo ele sobressai ali, o controle, quando eu paro sobre ele, como qualquer outro. Aí me dá o nome dele. Clico no rótulo, vou lá novamente, dou um clique na área de trabalho, vou em Caption, coloco o dia 2. Vou novamente na caixa, clico aqui, seleciono novamente o Caption e ponho o dia 3. Vou novamente no formulário, clico nele para aparecer a minha caixa de ferramentas, seleciono novamente o rótulo e clico no formulário, ele vai me dar novamente, vou lá. Agora observe que toda vez que eu vou, a opção Caption, a propriedade Caption está selecionada. Isso é para facilitar a nossa vida. Então, a propriedade última que você usar de um controle, ela vai ficar sempre ativa para os demais controles. Ela só não vai aparecer se caso você selecionar um controle que não tenha a opção última que você selecionou. Tudo bem? Como o nosso rótulo, todos eles têm caption, então ele sempre vai parar no caption. Se eu mudar para outro, quando eu clicar, ele vai manter-se naquela propriedade, que é para facilitar a minha vida. Eu vou lá, mudo para 5, novamente, seleciono o dia 6 no caption. Vou trabalhar com 6 dias. Tudo bem? Fácil até aí? Agora, nós vamos aprender uma outra propriedade, tá? Que é a propriedade chamada OutSize, ou seja, tamanho automático. Observe que quando eu seleciono um objeto, que ele fica selecionado, certo? Ele tem um rachurado em volta dele, olha só. Se eu clicar aqui no nosso formulário, observe que vai haver um rachurado em volta dele. E nesse rachurado nós temos pequenos quadrados. Isso é a propriedade de altura e largura. O rachurado é para indicar que você selecionou aquele objeto e os quadradinhos é para que você altere as propriedades de altura, largura, tamanho, tudo bem? Então se eu paro aqui o mouse num dos quadrados, dependendo de onde eu estiver, ele muda o formato. Se eu manter aqui, por exemplo, no rachurado, fica a seta de mover. Se eu clicar e segurar, eu posso mover esse item para onde eu quiser. Tudo bem? Se eu parar num dos quadrados, eu posso aumentar a altura. Se eu parar aqui, eu posso mudar a largura desse objeto. Aqui, eu também posso mudar a largura dele. Se eu vier aqui num desses quadrados, dar um duplo clique aqui, automaticamente ele faz esse ajuste no controle. Ele envolve o controle naquele objeto, naquele caption daquele objeto. Como é que eu faço isso também? Eu posso vir aqui no OutSize e colocar ele para True, para verdadeiro. Automaticamente ele muda, você está vendo? Também faz isso. Ou então aquilo que eu fiz, dou um duplo clique e ele muda. Tudo vai depender do que você está fazendo e de onde você está. Um duplo clique num dos cantos da borda
do controle faz com que ele fique autoajustável. Ou então eu vou lá na ferramenta propriedades, clico no outsize, coloco ele como true e a ferramenta fica também para outsize, certo? Outra propriedade que nós vamos mudar aqui é a fonte. Eu vou lá então na propriedades, vou em fonte, vai me aparecer aqui esses pontinhos, 3 pontinhos, eu clico nele e seleciono aqui as propriedades para a fonte. O tipo da fonte, se ela é negrito ou não, se ela vai ficar riscada, sublinhada, o tamanho. Agora nós só vamos colocar para negrito no tamanho 10. Observe que já mudou, está vendo? Ficou mais fácil. 3 botõezinhos, negrito, tamanho 10. Seleciono, vou lá, fonte, tamanho 10. Bom, tem uma forma mais prática de fazer isso? Sim, tem, mas eu ensino na sua frente. Tamanho 10, negrito, não pus negrito. Vou lá no 5, vou lá em fonte, coloco 10, negrito, dou OK. No 6, vou lá, mudo novamente, negrito, tamanho 10. Muito bem. Observe que agora estão todos do mesmo tamanho e estão bem mais visíveis do que estavam antes. Vou aproximar clicando no objeto e arrastando ele para o lado. Eu posso colocar ele mais próximo. Clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Faltou uma coisa aqui, né? Nós colocamos dia 4, 5, 6, mas na verdade faltou o 4, né? Então o dia 5, ao invés de ser 5, ele é o quê? Ele é 4. Então vamos lá, mudamos aqui. Vamos no caption, alteramos para 4. Vamos no caption do tal 6 e colocamos 5. E nós então criamos mais um rótulo. Mudamos para 6, vamos na fonte, mudamos para negrito, tamanho 10, e damos um duplo clique para verificar, vamos no outsize dele aqui, colocamos como true, ele vai ficar do mesmo tamanho. Então, essa é a numeração que eu criei para fazermos os números da agenda, tá? Para aparecer lá onde eu vou clicar. Agora, nós vamos colocar aqui um pouquinho mais largo, tá? Você veja que eu mudo a largura do formulário, a propriedade dele, selecionando aqui do lado também, tá? Você vai ver que quando nós fazemos isso, ele altera as propriedades aqui embaixo. Observe só. Tá vendo aqui onde está o width? Quando eu movo, ele muda lá também, ó. Eu posso mudar tanto aqui na propriedades, como posso. Agora aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar a nossa caixa de texto. Aliás, mais um rótulo, né? Vamos colocar mais um rótulo, que é o que vai dar o dia da semana que aparece. Só que nesse rótulo não vai ter texto nenhum, não vai ter o caption, é só deletar, removo o caption. Deletar o caption, remover o caption, não altera ele em nada, não modifica nada, não traz nenhum erro. Tá? Você só está dizendo que você não quer que apareça nenhum rótulo naquele controle. Bem? Onde vai aparecer aqui é o dia. Tá? Se você preferir trabalhar, você pode colocar dia 1 de janeiro. Só para você não se perder aqui dentro, tá? E você não ficar, às vezes, não achar o objeto, se perder com ele. Então você deixa lá a data, até mesmo porque quando o formulário for carregar, nós vamos colocar automaticamente, nós vamos via código, nós vamos inserir o conteúdo aqui dentro do caption desse objeto. Uma coisa interessante que vamos aprender agora também é uma outra propriedade, que é a propriedade de alinhamento de texto. Veja que esse aqui está alinhado à esquerda do controle, eu quero que ele fique centralizado. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá, Test, Alignment, texto, alinhamento de texto, e vamos selecionar a opção centralizada. Está vendo que agora mudou, o texto está alinhamento centralizado no controle. Nós vamos então à propriedade de fonte e vamos mudar essa propriedade de fonte para negrito. Vamos colocar tamanho 10 também. Ele já fica melhor e mais visualizado. Uma outra propriedade que nós temos é a propriedade que muda a cor do texto. A propriedade for color. A propriedade for color é a propriedade que permite que eu altere a cor da fonte que está sendo usada no controle, que está sendo usada no caption de um controle.
Vamos lá, então. Só tem que clicar aqui embaixo da fonte, ó, da propriedade fonte, tem o ForeColor. Clico na setinha e seleciono lá ou as cores que é usada no sistema, e dá para a gente usar as opções do sistema, ou então você pode usar uma paleta de cores. Eu vou usar aqui a cor azul. Você já veja que automaticamente a cor ficou azul, já ficou alterada, certo? Para dar um destaque na nossa ferramenta. Se eu selecionar aqui o número 1 também e colocar, eu posso vir aqui, vou colocar aqui a cor verde, vou no nosso próximo controle, mudo, pego a cor verde. Agora eu vou mostrar para você um truquezinho. Tá vendo que quando você seleciona o ForeColor, ele põe a cor, ele põe aqui o código hexadecimal dessa cor. Eu seleciono, dou um Ctrl C, clico na próxima, dou um duplo clique, seleciono, Ctrl V, ele automaticamente já muda a cor. Eu não tenho que ficar clicando, já me poupa aqui 2 cliques. Está vendo? Seleciono, vou lá, seleciono código hexadecimal, coloco o código hexadecimal que eu quero, no caso aqui é o código hexadecimal para este verde. Pronto, estou com as minhas fontes alteradas. Tudo bem? Vamos rodar o programa para ver como é que ele está. Muito bem, ele está nessa forma. Lembrando que eu não vou fazer aquela imagem de fundo, vai levar um tempo. Isso é para uma outra aula que nós vamos trabalhar essa questão. Por enquanto eu estou ensinando para você aqui como manipular os controles para dar aquele efeito da agenda. Aí você faz conforme você achar melhor, ou você pode fazer botões, é a sua criatividade, tá? Use da sua criatividade. Você precisa de uma imagem? Não precisa. Você faz o seu formato que você quer e ele então vai dar a você essa capacidade de você trabalhar. Por exemplo, nós podemos usar aqui a propriedade border, tá? Backstyle. Desculpa, backstyle. Border style. A propriedade border style permite você colocar ou não uma borda em volta do controle. Então você pode vir aqui, dar um duplo clique e ele fica ativo. Você vê que agora meu controle tem uma borda. Eu posso aumentar aqui e fazer isso aqui. Posso ir na minha propriedade de alinhamento de texto e deixar centralizado, tá vendo? Já está mais adequado agora. Tudo bem? A mesma coisa aqui no 2, a gente coloca o border nele. No 3, a gente coloca um border também. No 4, vamos lá. No 5, nós colocamos. No 6 também, nós colocamos. Agora a gente afasta aqui, vou aumentar. Vamos colocar o texto. Vamos colocar o texto em alinhamento centralizado. Texto em alinhamento centralizado e mudamos o tamanho da caixa. Colocamos o texto aqui, a caixa centralizado. Aumentamos o tamanho. Colocamos aqui, centralizamos o texto. Alteramos o tamanho. Mais esse. Mesma coisa com o dia 6. Então essa é uma forma que você pode utilizar para dar um designer no seu projeto. Tá? Aí fica ao seu critério, você quem vai definir isso. Tudo bem? Agora nós vamos colocar aqui a nossa caixa de texto. Clicamos no objeto. Quando eu dou um clique, você viu que até agora eu estava clicando no formulário e ele estava automaticamente colocando o objeto lá, o controle do tamanho padrão. Mas eu posso mudar isso. Como que eu faço isso? Eu clico, seguro o botão do mouse e arrasto para baixo e para a direita ou para a esquerda. E eu vou ter então o tamanho do controle do jeito que eu quero. Já formatado no tamanho que eu quero. Perfeito? Vamos ver como é que está. A gente roda. Muito bem, já está bem parecido com o nosso programa. Okay? Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos trabalhar agora na codificação desses controles. Só que para nós fazermos isso, nós vamos seguir, é bom nós seguirmos um padrão. É bom sempre trabalhar com alguns padrões do mercado para que fique mais fácil depois de depurar o nosso código ou de aprender a usar um outro código que veio de alguém para nós. Tá? E os padrões que a gente vai trabalhar aqui hoje está relacionado a os nomes que nós damos aos controles. Um label, por exemplo, nós costumamos, as pessoas costumam, os programadores costumam fazer como? Colocar LBL, tá? E o nome do controle que vai ser. Então eu vou pôr dia 1. LBL dia 1. No 2 eu coloco lá LBL dia 2.
Que é para eu saber que aquele controle é o controle do dia 2. No 3 é a mesma coisa. LBL, dia 3. No 4, a mesma coisa, eu clico, vou no nome, que é a propriedade, tá? Está nomeando, é um nome, é uma identidade para o controle. Assim como você tem seu nome, tem seu RG, seu CPF, dentro da programação, cada controle tem que ter o seu CPF também, para que eu possa me referir a ele. Senão, se eu colocar, ele nem aceita que você coloque o mesmo nome para controles, nomes iguais para controles diferentes. Ele não aceita. Porque é a identidade. O controle, a propriedade nome, ela é a identidade, ela é o que dá a identidade para o controle. LBL, dia 4, LBL, dia 5, LBL, dia 6. Muito bem. Aqui é o LBL, ele simplesmente vai mostrar o dia da semana. Então, vou colocar como LBL mensagem. É a mensagem que ele está mostrando ali para o usuário. Vou pegar a caixa de texto. Na caixa de texto, como é um text box, costuma-se usar TXT, aí dá um nome do controle. Pode ser um T maiúsculo, fica a critério. Geralmente, eu tenho visto muitas pessoas que utilizam TXT minúsculo, então eu deixo o prefixo minúsculo, tá? Não dê espaço, porque não pode dar espaço. Posso usar underline? Pode, mas não dê espaço. Ele não aceita. E aqui vai ser agenda. Tá? TXT agenda. Que é onde vai aparecer o texto, onde eu vou poder mudar o texto. Ainda falta colocar ainda dois objetos, dois controles, que é o controle de botão. Vamos colocar esse controle de botão, um que vai salvar e outro que vai sair do sistema. Tá? Posso deixar os dois aqui no cantinho, aí você escolhe onde vai deixar. Eu vou pôr aqui. Tá? Vou colocar no caption desse comando botão 1, eu vou colocar aqui salvar dados. Aliás, vou pôr só salvar. Tá? E no outro eu vou colocar sair. Tá? Muito bem. Vocês se lembram que lá no início do vídeo eu coloquei as propriedades que nós íamos trabalhar, e a outra propriedade que nós íamos trabalhar é quando o usuário para o mouse em cima, igual aqui nós paramos o mouse em cima do controle, ele aparece aqui uma mensagenzinha embaixo dizendo o que é. Tá? É o controle dando essa opção de você trabalhar, mostrando o que ele faz. A propriedade que trabalha, que é usada para que um controle mostre uma dica do que ele faz, é quando você para o mouse sobre ele, é o Control Type Test. Tá? O Control Type Test é a propriedade que eu coloco ali um texto que vai ser mostrado para o usuário quando ele parar por alguns segundos o mouse sobre ele. Ou seja, é a dica do que aquele controle faz. Então nós vamos lá no Control Type Test e colocamos salva os dados alterados na agenda. É isso que faz. O sair, nós vamos lá no Control Type Test, sai do sistema. Sai do sistema, simplesmente isso. No 1 nós colocamos lá o Control Type clique aqui para ver o agendamento desse dia. Tá? Como eu vou colocar para todos iguais, eu vou selecionar aqui e já vou para os outros, copio e colo, porque vão ser todos a mesma mensagem. Tá? Poderia personalizar isso via código? Poderia, mas não é a minha intenção agora. Eu poderia colocar, por exemplo, para ele aqui, veja o agendamento do dia, eu veria que número, qual é o caption que está lá no controle e colocaria o caption, que seria do dia 5. Seria muito bom fazer isso, mas o nosso tempo aqui é curto, eu não quero, por enquanto, perder tempo com isso, vou colocar todos igual. Mas você pode fazer isso, é só você adicionar. É só você usar lá o nosso e-comercial para isso, é só concatenar. Vamos ver aqui, aqui está. Estas são as tarefas do dia. Essas são as tarefas do dia. Aperto F5, veja quando eu paro o mouse por um tempo, ele diz, ó, clique aqui para ver o agendamento desse dia. Mesma coisa, cada controle que eu paro. Quando eu vou no botão salvar, salvar os dados alterados na agenda. Quando eu vou no botão sair, sai do sistema. Quando eu paro aqui por uns instantes,
Estas são as tarefas do dia, estas, né? Vamos só consertar lá, são estas, e não esta. Estas são, ou esta é. Estas são. Estas são as tarefas. Vamos lá. Tudo bem, você viu que está rodando bonitinho, está perfeito, está tendo o nosso agendamento lá em cima, o dia aqui. Vou só encostar esse dia aqui, eu clico seguro e arrasto, para ele ficar mais próximo, para ficar assim um layout mais bonito. Né? Não dá a impressão que está tão longe, que é uma outra coisa que está fora de contexto. Agora nós vamos fazer a programação propriamente dita. A programação que vai permitir com que nosso sistema faça a leitura lá no nosso arquivo, que ele faça a leitura na nossa base de dados. Onde é que estão nossos dados? A nossa base de dados é a planilha do Excel. Tá? Aqui está. Você veja que o A1 tem o dia 1 da semana, o B1 tem o outro dia da semana, o C e assim por diante. O D, E e o F. O F é o nosso sexto dia da semana. Então, essa planilha aqui nesse arquivo do Excel é a nossa base de dados. Okay? Por enquanto não tem segurança nenhuma, é só um arquivo que eu acesso e mostro o conteúdo, altero o conteúdo que eu quero. Então é isso que nós vamos fazer agora. Mas para que nós possamos fazer isso, é preciso fazer uma coisa importante. É preciso entender agora o que é eventos. Tá? Todo controle, todo objeto, no Visual Basic for Application, no nosso VBA, ele tem os eventos. Esses eventos nada mais é do que respostas que o controle vai dar baseado na ação que eu, o usuário, tomar. Se eu der um clique no botão, então ele vai gerar um evento para aquele clique. Se eu selecionar um objeto, ele vai dar lá o seu evento. Se eu quiser mudar uma propriedade, eu vou usar um evento para isso, então ele vai responder a esse evento. Quando eu digito um texto, o ato de clicar numa caixa de texto, quando eu clico, aperto uma tecla e solto, tudo isso é evento. Quando eu aperto a tecla, ele faz um evento. Quando eu solto a tecla, ele faz um outro evento. Tá? Tudo bem? Quando eu saio desse controle para um outro controle, ele já gera um outro evento. Então, eventos de um controle nada mais é do que uma resposta à ação que você tomou. Isso é fantástico, isso é muito bom. Vamos ver aqui. Se eu der um duplo clique no formulário, você veja que ele já abre aqui um espaço, abre um procedimento, que é para eu poder digitar o que eu quero trabalhar. E ele já abriu num evento do formulário. O evento padrão, quando eu dou um duplo clique no formulário, é ele abrir no evento clique. Tá? Então ele já cria aqui o nosso useform, que é o formulário, que é o nome do controle, você veja que é useform. Bem? Olha aqui, ó, o nome dele é useform. Por isso do nome do objeto. É por isso que é importante, porque ele vai se referir e vai criar os eventos baseado nesse nome que você criou. Então ele pega o nome do objeto, que é o useform, que é o formulário, e já põe o underline e o evento que você vai trabalhar aqui no clique. Só que eu não vou trabalhar no evento clique do formulário. Aqui do lado aparece para mim os eventos que o objeto pode trabalhar. Ele vai permitir que eu trabalhe nele. Nós vamos usar o evento inicialize. Esse é o evento que eu quero. Então, como eu não vou trabalhar com esse aqui, eu posso deletar esse evento fora. Eu vou trabalhar com o evento inicialize. Então, é o nome do objeto, do controle, que não deixa de ser um objeto, mas do controle, que tem o seu evento de inicialização. Inicialize, ó, que está aqui. Nós estamos dentro desse evento. Ou seja, quando eu apertar o F5, ou eu clicar aqui nesse botão de executar, tá? Executar a tarefa, aquele comando, ele vai, antes de qualquer coisa, antes dele mostrar o formulário, antes de ele apresentar para você, ele vai executar o que está ali dentro. O que eu quero que ele faça é que antes de ele apresentar o formulário, ele carregue o conteúdo que está lá na minha base de dados e mostre lá na caixa de texto. É isso que eu quero. Ou seja, eu quero que ele mostre aqui dentro dessa caixa de texto, que é o nosso TXT Agenda, eu já vou até copiar aqui o nome TXT Agenda, eu quero que ele faça o quê? Que ele coloque o que está aqui na minha célula A1. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui o nome do texto. Observe o seguinte, quando eu ponho o nome do objeto e aperto a tecla ponto, ele vai acessar as propriedades desse objeto. É como se eu estivesse vindo aqui na propriedade e colocando. Só que ele me dá um menu suspenso. Parece um ato de mágica, né? Oh, apareceu aqui. Então, se eu apertar a tecla ponto, ele abre essas opções de menu para mim, para eu trabalhar as propriedades. Então eu quero que dentro da agenda, na parte de texto dela, porque não tem caption, você viu lá? É texto. Então, dentro do texto,
eu quero que ele coloque dentro dele o conteúdo da célula. Lembrando que o sinal de igual é o que faz com que o VBA coloque um conteúdo dentro de uma variável, dentro de um controle, em alguma propriedade. Eu uso o sinal de igual. Eu digo para ele aqui igual e vou dizer para ele o que eu quero que ele faça. Eu vou tomar mão agora, nós não vamos falar ainda muito sobre esse objeto, mas é o objeto range. O objeto range, ele traz a capacidade de acessar a célula, ele é a interface para acessar a célula e trabalhar na caixa de texto. Tudo bem? Então eu ponho range, abro parênteses, coloco aqui o próximo item que é a célula que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar a célula A1, quero que ele mostre o conteúdo dessa célula para mim. Tudo bem? Se eu apertar F5 aqui, olha o que aconteceu aqui. Ele já colocou o texto da célula A1. Está vendo? Olha que o texto aqui atrás, buscar documentos no escritório, está aqui, ó. Buscar documentos no escritório, está todo o texto aqui, ó. Como está uma linha lá, assim está aqui, uma linha. Tudo bem? Então, voltamos aqui. Você veja que Ranger, então, é o objeto que me permite fazer uma comunicação com a célula que eu quero. Ah, Timóteo, você pôs A1 maiúsculo. A tem que ser maiúsculo? Não pode ser minúsculo? O A pode ser minúsculo. Mas, como eu disse, por padrão, os programadores costumam colocar o maiúsculo. Porque o A1, dentro do contexto de Excel, significa a célula A1. Tá? É só um padrão. Essa célula poderia ter um nome, eu poderia ter nomeado essa célula lá no Excel, então eu teria que dar o nome dela aqui, porque ela não seria mais A1. Mas como padrão, aqui ela está como A1. Tudo bem? Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é, quando eu clicar em cada um desses controles aqui, ele vai pôr o dia correspondente ao controle. Então, o dia 1, eu vou dar um duplo clique nele, vamos ver, ele também abre o nome, tá vendo aqui, ó? Olha o nome do controle aqui, LBL dia 1, LBL dia 1, underline, e o evento que ele vai fazer, que é o evento clique. Tá certo? Tá certo, que é quando eu clicar, eu quero que ele faça. O que eu quero que ele faça? Eu quero que no LBL dia 1, ponto, label, caption, caption, tá? Que é a propriedade de mostrar o rótulo. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele coloque dentro desse caption, então põe um sinal de igual, coloque dentro do caption a célula range A1. Fecho aqui. Não é range, é range, não é rangem, né? Tudo bem. Nós vamos então para o próximo controle, a mesma coisa. Eu quero que ele faça isso. Vamos copiar e colar para ficar mais fácil, para ficar mais rápido. Só muda aqui o nome que é 2, porque é o nome do controle aqui, ó. O nome dele é LBL é 2. E eu não quero que ele mostre o A1, eu quero que ele mostre o B1. Vamos ver se está dando certo? Aqui está no A1, certo? No dia 1. Se eu clicar aqui... Ah, fiz besteira, me perdoe. Eu mandei ele colocar dentro do caption do LB1. Na verdade não é, eu quero que ele ponha dentro da agenda. O LBL não. Tá? Só que aqui então a gente muda para B1. Então quando eu der um clique no LBL dia, no controle dia, ele vai pegar dentro da caixa de texto e ele vai colocar esse texto. Tá? Vamos ver se é isso mesmo. Tá, eu clico 1, tá lá. Clico 2, aparece aqui então o conteúdo que está na célula lá. Deixa eu colocar aqui a célula, clicar aqui no 2, para a gente poder ver. Então no 2 tem que se aparecer rever agendamento. Olha lá, rever agendamento. Tá vendo? Se eu clicar no 1, ele vai de novo. Eu coloquei o range, esqueci de mudar ali. Vamos copiar, não é para colocar dentro do caption, é para colocar dentro da caixa de texto da agenda. Aqui você já pega uma grande lição. Toda atenção é bem-vinda. Você tem que manter o foco para que depois, no meio do programa, você tenha essas dores de cabeça. Se eu tivesse colocado vários outros copiados e colados, eu teria que mudar em todos eles. Então, a sua atenção ao que você está fazendo é importante. Como eu estou aqui tentando trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, gerenciando várias coisas daqui enquanto estou gravando, eu às vezes perco um pouco aqui do foco do que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Vamos ver se está dando certo. Dia 1, ele vai para o dia 1 buscar documento. Dia 2, ele vai para o dia 2 buscar documento. Está vendo? Vamos sair. Por enquanto, não se preocupe que ele não está aparecendo um texto aqui embaixo do outro. Então, vamos poder fazer isso? Vamos fazer isso acontecer. Pode ficar tranquilo. A mesma coisa é quando for no controle 3, no LBL3, ele vai mostrar o range C1.
Quando eu for um clique no 4, ele vai mostrar o D. Quando eu for no 5, dou um clique aqui, ele me já abre a propriedade para eu trabalhar o evento do E. E quando eu clicar no 6, ele vai me dar o F1, que não tem nada, certo? Então se eu clicar no 4, ele já muda aqui, ó, muda para o 4, é o dia 15, ó, dia 15. O 6 não vai ter nada, o 5 não vai ter nada. Então está funcionando, está rodando perfeitamente. Tá vendo? Eu clico na ferramenta, clico no controle e o evento do controle faz o quê? Vai lá na célula, busca o conteúdo e coloca dentro da célula, dentro da caixa de texto. Tá? Eu disse para ele, quando eu clicar em você, a sua ação vai ser o quê? Gerar um evento que é o quê? Colocar o conteúdo da célula dentro da caixa de texto. Está entendendo? Espero que não tenha complicado mais. Acho que é mais fácil para você entender. Você observou que cada duplo clique que eu dei lá no controle, ele automaticamente abriu um procedimento específico para esse controle aqui. Certo? É um procedimento, tá? Específico e único de cada controle. Até aí você entendeu? Sem nenhuma dificuldade. Agora o que eu quero? Que além dele colocar o controle, o conteúdo da célula aqui, que no LBL mensagem, que nosso controle label aqui, ele altere a mensagem de dia e mês para o dia e mês do controle. Então vamos lá, duplo clique. Então, além dele colocar o conteúdo, ele vai mudar. Desculpa, ele vai mudar o LBL mensagem. Tá? Ponto caption. Igual, lembre-se do sinal de igual para acrescentar um conteúdo. Como eu vou colocar um texto, o texto tem que ser, em programação, tem que ser colocado entre aspas. Quando eu vou adicionar um texto via código dentro de uma caption, dentro de uma propriedade de caption, isso tem que ser feito através do sinal de igual, para dizer que vai colocar dentro, e coloco entre aspas esse texto. Senão vai dar erro no texto, no controle. Então aqui é o dia 1, então é o dia 1, perfeito. Vamos copiar, aqui já é o dia 2, então a gente só muda para o dia 2. Aqui nós mudamos para o dia 3, que é o dia 3. Aqui nós mudamos para o dia 4. Aqui nós mudamos o LBL para o dia 5 de janeiro. Aqui nós mudamos para o dia 6 de janeiro. Vamos ver se está funcionando. Então, quando eu clico, ele tem que mudar. O dia 1 já está no dia 1 mesmo, dia 2, ele mudou para o dia 2. 3, ele mudou para o dia 3. 4, ele já colocou conteúdo e mudou para o dia 4. 5, ele já mudou. 6, ele já mudou. Quando eu clico no 1, ele mudou. Mas, Timóteo, eu preciso fazer tudo isso, colocar tudo isso, não é só fazer... Sim, cada caso é um caso. Mas o seu sistema tem que ser feito pensando no usuário, independente da sua capacidade de experiência com o Excel ou com o VBA. A pessoa principal, quem que é o alvo principal do seu sistema? É aquela pessoa que nunca mexeu com o Excel. Sempre parte desse princípio. Se você conseguir fazer um sistema onde as telas que você criar, que é para uma pessoa que nunca usou Excel, ela sentar, olhar e conseguir trabalhar, você venceu, você está perfeito. E lembre-se que o uso do cachimbo deixa a boca torta, como diz um ditado antigo. É tanto usar o cachimbo, a boca do cara acaba ficando torta. Se você ficar programando sempre de forma simples, você nunca vai ser perfeito no que você faz. Porque conforme você vai trabalhando e vai exigindo mais de você, vai colocando os códigos, isso vai ficando intrínseco, isso vai ficando dentro de você. Isso torna-se automático. É isso que o qualifica como um bom profissional. Tá? As suas ações serão as respostas das suas ações. As respostas automáticas das suas ações é fazer a coisa melhor, é fazer a coisa perfeita. Por isso que nós colocamos aqui, quando nós clicamos no botão, no controle, ele muda aqui, que é para orientar a pessoa que ela está no dia, em qual dia ela está. Ela não vai... Tanto é que essa planilha aqui não é nem para existir, nós vamos aprender depois, mais para frente, como esconder. Ele nem vai ver. Então ele precisa ser orientado pela plataforma. Por essa razão, então, que nós fazemos toda essa codificação, colocamos vários códigos, um para cada item. É extenso, sim, mas fica bom o sistema, fica didático, fica prático. Sim, didático, é. Um sistema ele tem que ser autodidático, ele tem que ser autoexplicativo, que é para você poder economizar no tempo. Tá? Tempo vale muito mais do que dinheiro, não se esqueça disso. Tudo bem? Vamos fechar aqui. Vamos continuar então. Praticamente o nosso sistema já está 80% feito.
certo? Nós já conseguimos mostrar, já dizemos qual é o dia, o conteúdo já aparece aqui. Agora é o seguinte, você se lembra que eu disse para você que nós depois íamos arrumar essa questão dele ficar mostrando uma linha só lá e aparecer como uma linha só? Nós temos como mudar isso aqui na programação. Como a gente faz isso? A gente clica no controle do text box, aqui da caixa de texto, a gente vai na opção multiline, tá vendo? Que é múltiplas linhas. Veja que está falso, ou seja, as várias linhas no embaixador está proibida, está como falsa. Eu troco para true, venho aqui e ponho para true, e aí então, ou seja, pode aparecer agora várias linhas uma embaixo da outra. Quando eu aperto F5, ele termina o texto aqui na caixa de texto, ele já joga para baixo esse texto. Tudo bem? Mas eu quero outra coisa, eu quero que quando eu clicar aqui e for digitar o próximo texto, que ele vá para a próxima linha. Agora ele não faz isso, quando eu aperto Enter, ele vai para o próximo controle. Ó, tá vendo? Apertei Enter, ele pulou para o botão de salvar. Ele não está indo para a linha de baixo para eu continuar digitando ou para mudar as coisas de lugar. Outra propriedade que eu vou trabalhar para fazer essa mudança é aqui, é nessa Enter Key Behavior. Enter Key Behavior, ou seja, como que a tecla Key, a tecla Enter vai se comportar. E aqui está como false. Se eu colocar como true, ele vai permitir que o texto seja jogado para baixo, ao invés dele simplesmente pular para o outro controle, que eu não quero que ele faça isso. Eu posso usar a tecla Tab para isso. Então, vamos ver se isso é verdadeiro. Então, se eu vier aqui agora e dar o Enter, ele já muda, está vendo? Se eu quiser aqui, por exemplo, olha, tirar agora isso aqui, o texto, deixar uma linha em branco, vir aqui, apagar isso aqui, deixar uma linha em branco entre eles, está vendo? Aqui não tinha a flechinha, ir lá e colocar a flechinha. Ou seja, organizar na minha agenda, agora eu posso fazer. Mas olha o que acontece, se eu clicar em salvar e sair, e apertar F5 de novo, ele está do mesmo jeito. A mudança que eu fiz não alterou. Por quê? Porque eu preciso fazer com que ele coloque essas mudanças que eu fiz lá na célula. Tá? Ele fez a mudança no controle, mas não fez na célula. Agora tem que fazer o quê? Vamos ver se você consegue adivinhar. O que eu teria que fazer agora? Vou fechar aqui. Consegue imaginar? O que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho que colocar o conteúdo do texto desse controle lá na planilha do Excel. Aqui dentro da célula que eu mudar. Se eu mudar no A1, muda o A1. Se eu mudar no B1, muda no B1. No C1, no dia que eu tiver, ele vai mudar nessa célula. Eu vou usar o quê? O objeto range, que o objeto range é o que se comunica com o nosso controle e é nessa célula, certo? Então, se eu vier no botão salvar, eu vou dizer para ele, olha, no TXT Agenda, que é o nosso controle, esse aqui é o TXT Agenda, certo? No TXT Agenda, eu estou onde? Estou no botão salvar. Não mudei o botão salvar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar. CMD, tá? Command Button, é o que geralmente se usa, ou BTN, é um modelo mais antigo. Nós podemos usar um dos dois, de botão. Vem lá do Visual Basic. Mas no VBA costuma-se colocar CMD, que é de Command Button, tá? Command, aliás, né? É de Command. Salvar. Vamos fazer isso para ficar melhor. Nós nos referimos ao objeto. E do sair, CMD, Command, sair. Tá? Lembre-se que é um padrão, tá? Então as pessoas se acostumaram a colocar somente o CMD do Command e não colocou o B do botão. Tá? Mas você pode criar o seu próprio padrão se você quiser. Mas é assim que é feito. Né? Dou um duplo clique nele. Veja que agora está vazio. Por quê? Porque antes o que eu fiz não foi para ele, foi para outro. Foi para esse Command Button 1 aqui, tá vendo? Olha, ele aparece aqui, lá de fora, mas ele não está vinculado a nenhum controle. Se eu tentar executar, ele vai dar erro. Então eu apago ele porque ele é um lixo, literalmente lixo no meu código. Você não vai querer isso no seu código. Você deletou o controle, mudou o nome do controle, faça as alterações e deleta aquilo que sobrou, para o seu programa ficar bonito, bem feito, e você não ter dor de cabeça quando tiver que olhar o seu código todo para achar um problema para mudar alguma coisa. Então você veja que ele pegou o controle CMD salvar, e nós estamos usando o evento clique, ou seja, eu clico, ele vai fazer alguma coisa. Quando não, vai fazer o quê? Vai pegar o TXT Agenda, ponto .text, certo? Ele vai pegar esse TXT Agenda, ponto .text, e vai colocar ele onde? Dentro da célula. Então eu digo para ele que range A1, certo? É igual, ou seja, vou colocar o conteúdo dentro dele, dentro da célula, o sinal de igual. É igual o txt agenda.text. Tudo bem aí? Será que é isso que ele vai fazer mesmo?
Vamos tentar para ver. Ponho para rodar o programa. Venho aqui agora. Vou só consertar agora aqui para ver se ele muda no sistema. Só estou organizando aqui. Dou um espaço, não é isso? Dou um espaço, coloco aqui a setinha, igual. Venho aqui no dia 15. Vou para outra linha. Tá? Pronto, terminou. Observe que está tudo numa linha só. Quando eu clicar em salvar, quando eu clico em salvar, olha o que ele fez aqui. Ele alterou o conteúdo da célula, pôs uma embaixo da outra. Fantástico, na verdade. Muito bem, nós vamos sair agora do programa de novo. Veja que ele continua lá, ele já gravou na célula, já fez alteração. Por quê? Porque nós usamos o nosso objeto range para fazer essa comunicação de gravar a nossa base de dados. É o nosso comunicador de base de dados. Um deles, né? Nós precisamos agora, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos codificar para que as demais células também recebam a alteração que foi feita. Tudo bem? É o que nós temos que fazer. Agora, eu preciso fazer com que meu sistema ele entenda que eu estou gravando dentro desses controles. Tá? Que eu estou clicando nesses controles. Quando eu clicar no controle, ele precisa saber para salvar naquele controle, porque senão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai gravar todo o conteúdo de A1 dentro do texto. Do label 1 dentro do A1, o 2 ele vai também colocar. Aí ele vai apagando. Quando eu mandar salvar, se eu colocar, se eu simplesmente vier aqui, olha só. Se eu simplesmente vier aqui, mudo aqui, certo? Para B, que seria até a opção mais óbvia, né? C, D, E, F. Se eu fizer isso aqui, quando ele clicar no botão de salvar, mesmo que eu tenha feito alteração, por exemplo, só no 3, ele vai salvar o que está aqui do 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Porque eu mandei ele fazer isso. Eu disse para ele, olha só, que observe que a caixa de texto aqui, o texto de agenda, o objeto, o controle, é sempre o mesmo. Ou seja, o que tiver aqui, ele vai apagar e vai colocar em todos eles o mesmo conteúdo que eu fiz, que eu alterei. Não é para fazer isso, ele tem que ser inteligente o suficiente para saber que eu alterei o controle 1 e que ele vai salvar o do 1. Quando eu clicar no 6, se eu alterei no 6, ele tem que salvar no 6. Como é que eu faço isso? Eu vou lá para a minha declaração geral, né? Minhas declarações gerais. E o que eu faço? Vou criar uma variável para colocar o conteúdo, para informar que eu mudei de controle. Se você não sabe o que é variável, como cria uma variável, assista um dos meus vídeos anteriores, que lá nós temos vídeos só sobre variáveis, como criar, como que ela funciona, é extenso, é bastante coisa, tá bom? Por enquanto você tem que entender que a instrução DIN, ela que cria a variável, e eu vou dizer controle. Integer. Tá? Esse controle, ele vai ter um número que vai de 1 a 6. Se for 1, ele é o controle 1. Se for 2, é o 2, 3, tá? Entendeu? O que eu faço então? Logo que o meu formulário carregar, e como estou pondo tudo no 1, eu quero que ele diga que o controle que está sendo usado é o controle 1. Então já põe aqui, ó. Controle é o controle 1, certo? Que é o primeiro que foi carregado. Tá? Então assim que o programa entra em ação, qual é o primeiro que aparece? É a célula 1. Não é a célula 1 que a gente clica para aparecer o controle, então o controle é o 1, certo? Quando eu der um duplo clique no controle 1, eu vou dizer também que controle é igual a 1, porque eu posso estar no controle 2, já não sei mais. Tudo bem? Vou para o controle 2 e digo controle. Observe que o meu controle, eu escrevi tudo em minúsculo, é igual a 2. Quando eu vou para a linha de baixo, ele automaticamente vai para a primeira letra maiúscula, está vendo aqui? Por quê? Porque eu criei lá o nosso controle como letra maiúscula. Vou pegar o controle novamente, vou no dia 3, coloco como 3. Tá? Vou no dia 4, veja que o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa de eu vir aqui e clicar no controle 2 vezes, tá vendo? Ele aparece já lá, ó. Só estou descendo porque já existe aqui no código. É muito mais rápido eu fazer por aqui do que ficar voltando lá e clicando. E no dia 6, ele vai ser 6. Tudo bem? Ok, tudo bem? Agora nós vamos tomar de uso da nossa instrução if then else. Ou só do if then. Tá? É o modo de falar, a gente fala if then else porque é acostumado, mas é do if then. Ou seja, essa a instrução if then else nos permite tomar uma decisão baseada naquilo que o nosso usuário
fizer, na ação dele. Mas também é para que eu possa tomar uma ação dentro até mesmo do próprio sistema que ele vai fazer. A decisão que eu tenho que tomar aqui é saber qual foi o botão que ele clicou. Se ele clicou no 1, no 2 ou no 3. Por isso eu vou lá no salvar e vou dizer o seguinte, vou usar então da minha instrução. Se controle for igual a 1, então você vai salvar a agenda, tá? O TXT agenda, o conteúdo aqui do TXT agenda vai ser salvo dentro lá da célula A1, certo? Vamos apagar aqui só para a gente poder... Se for 2, 3, 4, 5, 6, já mudamos. Usar a opção copiar e colar agiliza o nosso trabalho. É o que nós estamos fazendo aqui. Põe para 2, põe para 3 agora, 4, 5 e 6. Eu selecionei, copiei e colei. Agora eu vou alterar somente os itens mais importantes, que vai ser digitar menos do que se eu fosse fazer um por um, tá? Só para nós ganharmos tempo. Então você veja só, com a instrução if, se o controle for igual a 6, ele vai verificar se dentro da variável tem um número 6. Se for, então você dentro da célula F1 vai colocar o que está dentro da caixa de texto. Dessa forma nós evitamos de ele colocar o mesmo conteúdo para todas as células. Tá? Tudo bem? Então vamos rodar o programa aqui. Vamos para a célula 2. Vamos aqui para a célula 6. A célula 6 não tem nada. Eu vou lá, para lá e coloco um conteúdo qualquer lá. Vamos salvar? Se o nosso programa estiver certo, quando eu clicar em salvar, ele vai colocar esse conteúdo aqui dentro da célula 6, aqui no F, vai manter, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. O E vai continuar vazio, o D vai continuar com esse mesmo conteúdo, o C com esse mesmo, e esse com o mesmo, e esse com o mesmo. Vamos ver se é isso mesmo? Você viu? Ele só alterou aqui o F. Se eu for aqui de novo no F e apagar, salvar, ele apaga lá. É por isso que eu não tenho um botão de apagar. Aí eu podia ter posto o botão de apagar? Desnecessário, porque quando eu apago aqui o texto todo, eu estou apagando lá. Tá? Você tem, no vídeo anterior que eu postei, até em outros mesmo, eu falei sobre essa questão de você usar o algoritmo. Tá? O algoritmo é a forma que eu tenho, um recurso meu de programador, para eu escrever aquilo que o programa vai fazer. É para eu tomar ali anotações das possíveis coisas que podem ter acontecido. E antes disso eu já fiz o briefing. O briefing é tudo aquilo que a empresa precisa, todo o relato do que ela precisa, o que vai fazer, o que é para o sistema fazer. E no briefing que eu fiz é o quê? Colocar os dias da semana naquele dia, preencher com aquele conteúdo e apagar somente aquele dia ou os itens daquele dia. Tá? Por causa disso é que eu sei que eu não preciso de um botão excluir aqui, porque eu não vou excluir a célula toda, várias células, nem a linha toda. Eu vou excluir só os itens que estão ali. Por exemplo, se eu vier aqui para o item do item 1 aqui, e eu quiser falar assim, já foi a reunião das 10 horas, já foi, de hoje. Ela apaga e salva. Pronto, não tem mais essa reunião do dia 1 aqui. É prático o programa, entendeu o que eu estou dizendo? Então, por isso que eu não posso apagar a célula toda. Aí você pode dizer, mas se ela quiser apagar a célula toda, tudo bem, você pode colocar. Ou então eu posso vir aqui, dar um Ctrl A, deletar e salvar. Entendeu? É a mesma coisa. Vai depender da experiência que a pessoa tem e vai depender do que você colocou para ela, do tutorial que você pôs. Lembra quando eu coloquei aqui, eu só disse assim, essas são as tarefas do dia? Eu poderia ter posto mais informações ali. Eu poderia construir, deveria, e é bom fazer um botão de help aqui, quando a pessoa clica, ele vai saber lá. Olha, quando você quiser apagar um conteúdo só, apague só aquele item, clique no botão salvar. Quando você quiser apagar todo o item, dá um Ctrl A, ele vai selecionar todo o texto, você deleta e salva no botão salvar a alteração que você fez. Entendeu? Ou se você fez o botão deletar, é até mais intuitivo. Tá? Mas ele não vai saber se vai deletar a tela toda ou não. Se é todo o conteúdo ou parte dele. Então se ele colocar aqui na dica, deleta todo o conteúdo. Tá bom? Entendido até aí? Tá funcionando? Nosso if tem else funcionou? Maravilha, funcionou. Agora falta nós programarmos o nosso botão sair. Um duplo clique nele, ele vai abrir na propriedade de clique, essa propriedade que eu quero mesmo, tá aqui, né? Nosso botão aqui, nosso controle. Eu vou usar a instrução chamada end. A instrução end, ela finaliza, ela interrompe o programa. Ela simplesmente sai do sistema, se tiver alguma variável carregada, ela apaga, se tiver, se salvou, se não salvou, ele não faz pergunta nenhuma, ele só vai simplesmente fechar. Interrompe o programa, fecha o formulário e acabou. Volta o controle lá para o Excel. Tudo bem? Vamos ver se é isso mesmo?
Se eu clicar na tecla sair, ele vai ativar a instrução end e sai. É isso aí. A instrução end finaliza o programa, interrompe o programa, fecha, sai e dá o controle para o Excel novamente. No final, eu acabei por ensinar para você, como trabalhar com algumas instruções, como trabalhar com alguns eventos, e outros acabaram ficando de lado, como o exit sub, essa instrução que nós não vamos ver agora, e nem o uso da tecla tab, que eu também não vou trabalhar hoje, mas trabalharei num próximo vídeo com você. Espero que você tenha, eu tenho certeza que foi muito útil para você esse sistema. Você aprendeu muita coisa aqui, você vai poder utilizar e aplicar isso no seu sistema, vai funcionar, vai rodar direitinho. Bem, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, não se esqueça de curtir a minha página, não deixe de se inscrever lá no meu Instagram, não deixe de seguir lá também no LinkedIn, estar presente lá no Facebook, ok? Foi um prazer estar com você, é sempre uma alegria produzir um vídeo para você, para o seu crescimento. Até o nosso próximo vídeo e muito obrigado. Olá, meu nome é Timóteo, seja bem-vindo ao meu canal.